Temos hoje uma história de amor de fazer o coração suspirar. E antes de começarmos, de qual cidade você está assistindo? Sob lustres de cristal pendurados no alto, milhares de luzes cintilavam, refletindo em taças de champanhe e vestidos reluzentes. O salão luxuoso do hotel 5 estrelas estava coberto de rosas brancas e velas prateadas, cada detalhe transbordando elegância e brilho. A banda ao vivo tocava uma valsa suave, convidando todos a mergulharem no ritmo romântico da noite. Elelanena Parker estava sentada sozinha em uma mesa no canto, tentando manter a postura enquanto as mãos suavam discretamente. O vestido azul marinho moldava sua silhueta fina, e os saltos altos tornavam cada passo pelo tapete vermelho mais tenso do que gostaria de admitir. Ela quase não conhecia ninguém ali, além da melhor amiga, a noiva, que agora sorria radiante ao lado do noivo sob o clarão dos fotógrafos. Sozinha? Perguntou uma mulher da mesa ao lado, com um sorriso que mais parecia avaliação do que simpatia. Elelanena apenas assentiu, mantendo a resposta curta. Ainda assim, sentia o olhar da mulher percorrendo cada detalhe. E não era a primeira vez. Casamentos luxuosos sempre traziam sussurros. Ela veio sozinha. Nenhum namorado? Parece deslocada, não parece? Elelanena respirou fundo e levou a taça aos lábios, tentando esconder o desconforto. Normalmente não se importava com olhares de julgamento, mas naquela noite, cercada pela elite cintilante, sua solidão parecia ampliada, quase cruel. Ela olhou o relógio. 8 da noite. Muito cedo para ir embora sem parecer descortês. Quando finalmente se levantou para procurar um canto tranquilo, uma figura alta surgiu ao lado de sua mesa. Ele se sentou como se aquele lugar sempre tivesse sido dele. O terno preto impecável, a gravata de seda prateada refletindo a luz e os traços marcantes acompanhados de um olhar frio e penetrante chamaram a atenção imediata de todos ao redor. Elelanena piscou, surpresa, quando o homem se inclinou e sussurrou com uma voz profunda que fez sua espinha arrepiar. Finja que está comigo. Ela paralisou. O coração deu um salto, metade choque, metade curiosidade. Como é? Sussurrou de volta, instintivamente inclinando-se para longe. Ele não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos em um grupo de convidados algumas mesas adiante. Estão comentando. Se não se importar, vamos fingir que chegamos juntos. Elelanena soltou uma risada suave, mistura de irritação e surpresa. E você acha que vou simplesmente fingir ser namorada de um estranho? Então ele finalmente virou o rosto para ela. Olhos cinza-aço, frios, porém com um brilho intenso por trás da superfície. Ele se inclinou o suficiente para que ela sentisse o perfume refinado de sândalo vindo de sua gola. Apenas finja. Confie em mim. Você evita aqueles olhares desagradáveis e eu evito uma apresentação indesejada. Ganhamos os dois. Elelanena mordeu o lábio, hesitando por um segundo. No fundo, ele tinha razão. Os olhares que antes a julgavam agora se transformavam em curiosidade. Ah, então a garota solitária tem acompanhante. Tudo bem. Um meio sorriso surgiu em seus lábios, provocador e desafiador. Mas até onde você pretende levar essa encenação? A sobrancelha dele arqueou e um canto da boca subiu levemente. Deixe isso comigo. Então, com naturalidade calculada, ele passou o braço pelo encosto da cadeira dela, um gesto tão íntimo que fez alguns convidados cobrirem a boca, chocados e animados. Elelanena se endireitou imediatamente, sentindo o alerta interno soar. Perigo. Esse homem sabe exatamente o que está fazendo. Qual é o seu nome? Ela perguntou desconfiada. Peter Blackwood. A resposta foi curta, precisa, definitiva. Elelanena ficou rígida. Aquele nome ela conhecia muito bem. O mais jovem CEO do setor financeiro, famoso pela frieza. E pela reputação implacável nos negócios, meu Deus. Eu realmente estou fingindo ser a namorada de Peter Blackwood.
Ela mal teve tempo de reagir. Peter, com a maior naturalidade, serviu mais vinho em sua taça. Cada gesto dele impecável, elegante, controlado. Relaxe, Helena Parker. Ele falou o nome completo dela e seu coração tropeçou no peito. Você me conhece? Peter deu de ombros com calma. Tenho boa memória para rostos marcantes. O olhar dele se prendeu ao dela com tanta intensidade que Helena precisou desviar, o pulso acelerado, sem saber se era desconforto ou outra coisa. A noite inteira virou uma atuação perfeitamente sincronizada. Quando algum convidado se aproximava, Peter a apresentava como alguém muito especial. A voz dele era firme, mas nos olhos havia um brilho divertido. Helena, mesmo desajeitada, entrou no jogo, sorrindo de forma doce, concordando como se tudo fosse real. Vocês formam um casal lindíssimo, elogiou uma senhora, com um olhar cheio de insinuações. Helena quase riu. Eu? Uma jornalista financeira movida a café e prazos impossíveis, combinando com esse CEO arrogante? E ainda assim, sob tantos olhos observando, aquele papel não parecia tão insuportável quanto deveria. Sempre que ela se perdia nas palavras, Peter inclinava-se e soltava um comentário discreto, tirando-a do aperto. Ou mudava o assunto com habilidade calculada. Você é um ótimo ator, Helena murmurou enquanto caminhavam para pegar a sobremesa. Peter olhou para ela, o mesmo meio sorriso aparecendo. Quem disse que eu estava atuando? A resposta curta fez um calor inesperado subir ao rosto dela, o coração batendo rápido demais. Naquele instante, sob as luzes cintilantes do salão, poderiam facilmente ser confundidos com amantes de verdade, mesmo tendo se conhecido havia apenas uma. Ora, havia algo ali. Uma química estranha, brincalhona, quase elétrica. Helena tomou mais um gole de vinho, tentando conter o sorriso teimoso nos lábios. É só uma encenação. Amanhã tudo volta ao normal. Mas no fundo, ela sabia. No momento em que ele sussurrou, finja que está comigo. Uma história que nenhum dos dois poderia prever já tinha começado. Helena acreditou que a pequena farsa terminaria quando os fogos de artifício iluminaram o céu. Na manhã seguinte, voltaria ao seu mundo habitual: laptop, prazos, relatórios intermináveis. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. 3 dias depois, assim que Helena deixou a redação, um Bentley preto parou ao seu lado. O vidro desceu lentamente, revelando um rosto frio, inconfundível. Peter Blackwood. Ela congelou. O coração falhou mais uma vez. Não me diga que você veio comprar jornal? Peter olhou para o relógio, a voz baixa e firme. Se não estiver ocupada, precisamos de 5 minutos. Parece até entrevista política, ela provocou. Mas no fim, abriu a porta e entrou. O interior luxuoso do carro fez seus sapatos desgastados parecerem ainda mais deslocados. Peter não perdeu tempo. Lembra do que eu disse no casamento? Helena sorriu de canto. Difícil esquecer, especialmente depois de quase morrer de tanto sorriso falso para aquelas senhoras. O canto da boca dele subiu levemente. É o seguinte: a mídia e os acionistas estão pressionando. Acham estranho eu não ter namorada nem família. Minha empresa não deveria depender da minha vida pessoal. Mas os boatos estão se tornando irritantes. Helena cruzou os braços. Então você quer que eu continue fingindo? Exatamente. Peter encontrou o olhar dela, direto, intenso, decidido. Preciso de alguém inteligente, forte o bastante para não virar motivo de piada diante da imprensa. Ele fez uma breve pausa. E pensei que você interpretou o papel excepcionalmente bem. Helena caiu na risada. Esse é um elogio curioso. Em vez de você é linda, você é uma ótima atriz. As duas coisas são verdade. A resposta tranquila dele a silenciou na mesma hora. O ar dentro do carro ficou denso, carregado. Helena sabia que deveria recusar,
Não tinha tempo para fingir ser namorada de ninguém. Mas então, um pensamento a atingiu. Se aceitasse, teria acesso direto ao círculo mais alto da elite, exatamente onde estavam os nomes ligados ao escândalo financeiro que sua redação investigava. Talvez essa fosse a porta que ela precisava. Apoiando o queixo na mão, fingiu ponderar. E como exatamente pretende me compensar por esse papel? Respeito, discrição e um pouco de conveniência, Peter respondeu sem hesitar. Helena Parker não se vende tão barato assim. Ela estreitou os olhos, provocando. Quero o direito de desistir a qualquer momento em que você se tornar insuportavelmente entediante. Um riso suave escapou dele, raro, cálido, como gelo rachando sob o sol. Fechado. E eu me reservo o direito de encerrar o acordo se você virar um desastre de relações públicas. O único desastre aqui é o seu terno impecável. Faz as outras mulheres me olharem como se eu estivesse me aproveitando de você. Então olharei para você com tanta devoção que elas acreditarão no contrário. O tom dele permanecia neutro, mas o brilho travesso nos olhos entregava tudo. Helena engoliu em seco. Aquele homem realmente sabia como desestabilizar uma mulher. Ela estendeu a mão. Acordo temporário. A mão dele fechou-se sobre a dela, firme, quente. Só finja, Parker. Sim, finja. Ela repetiu, embora por dentro tivesse a sensação de estar entrando em um jogo perigoso. No dia seguinte, o relacionamento de mentira enfrentou sua primeira prova. Peter levou Helena a um baile de caridade. Tem certeza disso? Esses saltos são novos. Posso tropeçar no tapete vermelho, ela murmurou, enquanto a porta do carro se abria. Se você cair, eu te levo no colo para dentro. O tom dele era simplesmente factual. Você sabe que frases assim dificultam minha concentração, né? Exato. É essa a intenção. Ele estendeu a mão, como um cavalheiro de outra época. Dentro do salão, todos os olhares se voltaram instantaneamente para eles. Murmúrios surgiram. Peter Blackwood tem namorada. Quem é ela? Helena respirou fundo, sorrindo com elegância. Atue, Parker. Finja que está escrevendo uma matéria infiltrada. Peter inclinou-se próximo ao ouvido dela, a voz suave tocando sua pele. Seu sorriso está bem melhor do que no casamento. Menos forçado. Você também deveria tentar, em vez de manter essa máscara congelada. Ela sussurrou. Ele deixou a curva mínima dos lábios aparecer. Assim, Helena viu o sorriso discreto e seu coração tropeçou. Droga! Aquele meio sorriso era mais perigoso que um relatório financeiro fraudado. O baile seguiu, e para surpresa de Helena, eles desempenharam seus papéis com naturalidade impressionante. Peter segurava sua mão ao apresentá-la aos parceiros de negócios, e ela lidava com a imprensa com tanta habilidade que quase parecia realmente sua namorada secreta. Quando o evento finalmente terminou, os dois despencaram no banco do carro, soltando o ar ao mesmo tempo. Admito, Helena, ela disse, você realmente nasceu para atuar. Peter afrouxou a gravata, olhando pela janela. Para os de fora só preciso manter a frieza. Mas com você, eu não preciso fingir tanto. Helena ficou sem palavras. Virou o rosto, escondendo o sorriso que tentava escapar. Por dentro, murmurou para si mesma. Cuidado, Parker. Aquele pequeno jogo de faz. De conta talvez não permanecesse faz de conta por muito tempo. Nos dias que se seguiram, o nome de Helena Parker começou a circular pela alta sociedade com uma frequência inesperada. Não porque fosse uma jornalista financeira brilhante, mas porque agora era a namorada improvável de Peter Blackwood. Muitas vezes ela se perguntava, como fui parar nessa encenação? Mas sempre que se olhava no espelho, vendo o vestido de gala emprestado do armário da irmã, e o convite luxuoso guardado na bolsa, lembrava-se.
Isto é uma oportunidade. Atue, observe, e talvez eu consiga pistas sobre aquele escândalo financeiro. Na sexta-feira à noite, Peter a levou a um baile beneficente no Museu de Arte. O grande salão brilhava sob luzes deslumbrantes. Quadros abstratos preenchiam as paredes e convidados, vestindo roupas caríssimas, moviam-se como peças de xadrez cuidadosamente posicionadas. Não fique nervosa, Peter murmurou, guiando Helena pelo salão, a mão firme pousada em sua cintura. Eu não estou nervosa, ela respondeu, embora o salto quase enganchasse no tapete, fazendo-a tropeçar. Peter franziu o senho antes de segurá-la pelo braço. Cuidado, não quero que minha namorada de mentira vire piada nos primeiros 5 minutos. Helena lançou um olhar mortal e sussurrou. Em vez de me provocar, você também poderia dizer que eu estou bonita, sabia? Ele inclinou a cabeça, os olhos frios, cintilando com uma fagulha inesperada. Você está bonita, muito, mas seus sapatos estão claramente conspirando contra você. Helena mordeu o lábio para esconder o sorriso e voltou ao papel com elegância. A noite inteira exigiu demonstrações públicas de afeto sob os olhares atentos de todos. Peter mantinha o ar calculado de CEO distante, mas sempre que ela se atrapalhava, ele a salvava sem perder o ritmo. Como no momento em que ela deixou cair uma colher de prata dentro da taça de vinho, produzindo um clang alto o suficiente para virar manchete. Olhares curiosos se voltaram para ela. Helena ficou vermelha. Sem hesitar, Peter ergueu sua própria taça e tocou levemente uma colher nela. Clink, clink. Permitam-me fazer um brinde ao sucesso desta noite. A multidão riu, brindou junto, e o clima constrangedor se dissolveu num instante. Helena o olhou, metade grata, metade impressionada. Então o CEO gelado sabe, sim, salvar a situação. Mas o momento mais marcante veio durante as fotos diante de uma parede coberta de orquídeas brancas. Senhor Blackwood, segure sua namorada um pouquinho mais perto, pediu o fotógrafo. Helena quase protestou, mas Peter já a puxara firme contra o peito, sussurrando bem perto. Finja que somos recém-casados felizes. O coração dela disparou. Ela forçou um sorriso, mas os flashes capturaram cada detalhe, cada aproximação, cada expressão. Ao descer do palco, Helena lhe lançou um olhar afiado. Você se aproveitou demais da situação. Peter permaneceu impassível. Você foi bem. Seu sorriso pareceu mais natural do que eu esperava. Quer dizer que normalmente eu sorrio falsamente? Ele não respondeu. Apenas deixou aparecer aquele meio sorriso quase invisível. O silêncio dele a irritou. E, ao mesmo tempo, a aqueceu por dentro. Apesar da atuação impecável, Helena não esqueceu seu verdadeiro objetivo. Sempre que Peter estava ocupado com parceiros de negócios, ela circulava discretamente, escutando conversas soltas. Numa dessas vezes, parada perto do buffet, ouviu 2 empresários de meia-idade sussurrando sobre fundos desviados através de uma subsidiária nas Ilhas Cayman. A palavra-chave ativou instantaneamente o faro jornalístico dela. Helena memorizou o nome da empresa e os números vagos que mencionaram. Uma pista, finalmente. Quando ela voltou para a mesa, Peter franziu a testa. Onde você se enfiou? Foi buscar mais sobremesa? Helena levantou o prato com um pequeno mousse, sorrindo com a expressão mais inocente que conseguiu construir. Ele a observou por alguns segundos, como se tentasse decifrar algo escondido atrás dos olhos castanhos brilhantes dela. Por fim, balançou a cabeça de leve. Não me faça procurar você no meio da multidão. Uma namorada de verdade não desaparece no meio da festa. Uma falsa desaparece, pensou Helena, sorrindo por fora, mas alerta por dentro. Ele é mais esperto do que imaginei. Preciso ter cuidado. No fim da noite, enquanto caminhavam pela galeria, Peter parou diante de uma pintura azul profunda. Sua voz caiu de repente mais baixa.
Minha mãe adorava esse tom de azul. Dizia que lembrava o mar da terra natal. Helena piscou surpresa. Era a primeira vez que ele compartilhava algo realmente pessoal, algo além das frases curtas de CEO. Ela olhou discretamente de lado e percebeu que o olhar dele não estava frio. Havia memória ali, algo quase delicado. Não achei que você falaria sobre família, murmurou ela. Eu também não achei que diria isso para alguém hoje, respondeu ele, a voz quente, quase vulnerável. Naquele instante, Helena entendeu que por trás da capa de gelo, Peter também carregava cantos escondidos, saudades, pedaços silenciosos de si mesmo. E esse vislumbre inesperado mexeu com ela. No caminho de volta, o carro ficou envolto em silêncio. Helena se recostou, olhando para o convite ainda guardado em sua bolsa. Aqueles eventos estavam abrindo portas, exatamente as portas que ela precisava. Funs e Cayman, repetiu mentalmente. Preciso encontrar essa pista. Mas e se Peter estiver envolvido? Ela virou o rosto devagar. Ele observava a cidade pela janela, sereno, impossível de ler. Sem querer, ela lembrou da mão firme dele, impedindo sua queda, e da expressão nos olhos dele quando mencionou a mãe. Uma parte dela queria acreditar que ele era inocente, mas sua profissão e seus instintos sussurravam: ninguém no mundo financeiro é completamente limpo. O que foi? Peter virou de repente, pegando o olhar dela. Helena sorriu rápido, escondendo os pensamentos. Nada. Só pensando no que eu deveria vestir amanhã, para combinar com o papel de namorada. Ele assentiu, e por um segundo a boca dele pareceu querer formar um sorriso. Use o que te deixar confortável. O resto é comigo. Ela devolveu o sorriso, ainda que o coração estivesse inquieto. Aquilo era um jogo. Mas se um dia deixasse de ser? Ela imaginou que essa relação de mentira se limitaria a festas luxuosas, mãos dadas apenas para afastar olhares curiosos. Mas no sábado à noite, Peter provou que ela estava completamente errada. A Bentley parada diante do prédio dela já era familiar. O motorista abriu a porta e Peter surgiu elegantemente com um terno menos formal, mas ainda carregando aquele magnetismo que parecia impossível de ignorar. E onde você vai me arrastar desta vez? Helena brincou, entrando no carro. Outro baile cheio de gente de smoking? Não, ele respondeu curto. Hoje é diferente. Menos vinho, mais música. 15 minutos depois, o carro estacionava diante de um antigo teatro no centro, no letreiro iluminado. Concerto especial da Sinfonia, Beethoven e Rachmaninoff. Helena piscou surpresa. Você está me levando para a música clássica? Peter deu de ombros, tranquilo. Minha namorada de mentira também precisa de um toque de realidade, senão o público percebe que é apenas atuação. Ela riu baixinho e o acompanhou para dentro. O teatro brilhava em tons dourados, o teto pintado com murais, fileiras de assentos de veludo vermelho sob os lustres que cintilavam. Quando as luzes se apagaram, a orquestra tocou as primeiras notas. Helena sentou-se ao lado de Peter, os ombros se tocando no espaço estreito, e sentiu uma pontada de desconforto. A música subia e descia, ora suave como um sussurro, ora intensa como uma tempestade. Na penumbra, ela lançou um olhar furtivo. Peter estava ereto, o rosto habitual de severidade suavizado, o olhar distante, fixo em algum lugar além do presente. Entre os movimentos da orquestra, ele falou, a voz profunda se misturando à ressonância do violoncelo. Quando eu era pequeno, minha mãe costumava tocar peças como estas à noite. Ela dizia: Peter, você pode ser o que quiser, mas nunca se esqueça de ouvir. Helena inclinou a cabeça. Era a primeira vez que ele mencionava a mãe. Ela morreu quando eu tinha 10 anos, continuou, ainda olhando para o palco. Meu pai era diferente. Para ele, o silêncio importava mais do que a música. Acreditava que um Blackwood tinha que ser forte, impecável, sem direito a erros.
Helena prendeu a respiração, sentindo o peso das palavras dele, revelando algo que nunca tinha sido dito antes. Impecável. Soa sufocante, sussurrou. Ele se voltou para ela, olhos cinza brilhando à luz suave. É, mas sem perfeição eu nunca teria chegado onde estou hoje. Meu pai não me deixou outra escolha. Helena engoliu em seco, resistindo ao impulso de estender a mão e tocá-lo. Em vez disso, ofereceu um sorriso delicado. Talvez ele tenha esquecido que, às vezes, a imperfeição é o que torna alguém verdadeiramente inesquecível. Um momento de silêncio passou. Então os lábios de Peter se curvaram levemente. Depois do concerto, talvez eles parassem em um pequeno café perto da praça. Diferente dos lugares sofisticados que ele frequentava, aquele era simples: mesas de madeira, luz dourada e o aroma rico do café torrado. Nunca imaginei ver Peter Blackwood sentado em um café como um homem comum, Helena brincou. Não conte a ninguém. Ele levantou seu cappuccino e deu um gole. Eu perderia minha imagem de CEO frio. Ela riu, surpresa ao perceber que ele realmente sabia brincar. Conversaram sobre música, viagens de negócios distantes, e lentamente Helena percebeu que por trás da fachada gelada e dos números secos, Peter tinha um coração que podia se emocionar. Por um instante fugaz, quase perdeu de vista sua missão. Quase. Enquanto Peter saiu para atender uma ligação, Helena puxou o celular e rolou rapidamente pelas fotos que tinha tirado no concerto. Envelopes de doação, placas com nomes de patrocinadores. Alguns coincidiam com os nomes que ela investigava sobre fundos suspeitos nas Ilhas Cayman. Ela salvou tudo, o coração acelerado de excitação. Isso é progresso. Quanto mais fundo entro no mundo de Peter, mais próxima fico da verdade. Quando ele voltou, ela guardou o celular, fingindo mexer no café. Algum problema? Perguntou ele, uma ponta de desconfiança nos olhos. Não. Ela deu de ombros levemente, pensando. Talvez eu deva usar saltos mais baixos amanhã para que você pare de zombar de mim. Os lábios de Peter se curvaram naquele meio sorriso familiar. Então vou segurar sua mão mais firme, para que seus sapatos não tenham chance de trair você de novo. A frase a pegou desprevenida. Ela explodiu em risada, escondendo o súbito rubor. Naquela noite, de volta ao seu pequeno apartamento, Helena sentou-se diante do laptop, abrindo suas anotações. Nomes e números começavam a formar uma imagem confusa, mas promissora. Seus dedos roçaram os lábios, ainda formigando com a lembrança da história que ele contou sobre a mãe. Seu coração e sua mente se preparavam para a batalha. De um lado, um homem poderoso com rachaduras de calor inesperado. Do outro, seu dever como jornalista, em busca da verdade, mesmo que isso destruísse seu próprio coração. Helena murmurou para si mesma. Apenas finja, Parker. Não esqueça. Mas no fundo sabia que aquela atuação já começava a parecer mais real do que jamais pretendera. Helena nunca imaginou que sentiria o choque de dois mundos com tanta clareza. De dia, ela era uma jornalista financeira, afundada em fluxos de dados e planilhas secas. À noite, era a namorada de mentira de um CEO frio, aparecendo em festas onde o champanhe transbordava e o riso explodia como fogos de artifício. Então, numa dessas noites, enquanto revisava relatórios financeiros no laptop, Helena congelou. Entre números embaralhados, uma subsidiária se destacou. BLC Holdings. Dinheiro entrava de contas offshore anônimas e desaparecia como se evaporasse. Lavagem de dinheiro. Helena segurou a caneta com força, o coração disparado. Era sua primeira pista realmente valiosa. Mas BLC Holdings pertencia ao Grupo Blackwood. Ela recostou na cadeira, exalando profundamente. Meu Deus! Estou fingindo ser a namorada do CEO desta empresa. Seu lado racional insistia. Essa é sua chance de expor o escândalo. Seu coração, no entanto, hesitava. E se ele não estiver envolvido?
E se for apenas mais uma vítima do sistema? Quanto mais pensava, mais dividida se sentia. Na mesma semana, Peter a convidou para a festa de aniversário de seu melhor amigo. Mais íntima, menos smokings, mais coquetéis. Helena não estava exatamente animada, mas não podia recusar. Pense nisso como parte da investigação, disse a si mesma. Quem sabe o que posso ouvir? A noite era completamente diferente dos jantares formais. Luzes de neon piscavam, jazz se misturava a batidas pop, e os convidados dançavam livremente. Helena girava a taça de martini no bar, pensando: se eu escrevesse amanhã um artigo intitulado CEO frio da Wall Street sabe dançar chachá, Wall Street desmaiaria. O que te faz sorrir sozinha? A voz de Peter surgiu atrás dela. Ele segurava um copo de uísque, a gravata afrouxada, o paletó desabotoado, tão diferente de seu habitual eu impecável. Só imaginando algumas manchetes, ela deu de ombros. Algo como: Blackwood bêbado dançando sobre mesas, ações caem 3%. Peter arqueou uma sobrancelha e deu um gole. Se isso acontecesse, minhas ações cairiam pelo menos 10%. Helena caiu na risada, surpresa ao perceber que ele realmente tinha senso de humor. A festa se estendeu madrugada adentro. Quando a maioria dos convidados já havia ido embora, Peter acompanhou Helena para fora. O ar da noite era fresco, o gosto de álcool ainda pairando entre eles. Está um pouco bêbada? Helena inclinou a cabeça, examinando-o. Posso lhe dar, respondeu Peter, embora os passos dele tivessem desacelerado ligeiramente. Pararam nos degraus de pedra do lado de fora do salão. Lâmpadas douradas projetavam sombras longas sobre o chão. Helena abriu a boca para quebrar o silêncio, mas Peter se virou para ela. Seus olhos cinza ardóseo brilham com uma calorosa intensidade incomum. Ele se aproximou, encurtando a distância até ficar a um braço de distância. Helena, disse suavemente. O quê? Gaguejou ela instintivamente, dando meio passo para trás, só para esbarrar na parede. Você me faz esquecer que isto é apenas faz de conta. Antes que pudesse reagir, ele se inclinou e a beijou. O beijo foi súbito, breve, mas intenso. O gosto de uísque se misturava ao cheiro familiar de sândalo dele. Helena congelou por alguns segundos, mas seu coração disparou tão forte que não conseguiu afastá-lo. Quando Peter finalmente se afastou, permaneceu perto o suficiente para que o calor da respiração dele roçasse sua pele. Você está louco? Sussurrou Helena, as bochechas em chamas. Talvez. A voz dele era baixa, com um sorriso elusivo e quase imperceptível nos lábios. Helena tocou a boca, dividida entre rir e gritar. Uma parte dela gritava: Meu Deus, o CEO gelado acabou de me beijar. Outra parte lembrava: Não se esqueça da lavagem de dinheiro. Não se esqueça da sua missão. Estamos apenas fingindo, disse Helena, a voz trêmula. Sim. Peter assentiu, mas o olhar dele estava longe de ser fingido. Mas, às vezes, não quero mais fingir, confessou ele, quase inaudível. Helena ficou sem palavras, o coração martelando no peito. No caminho de volta, o único som era o zumbido baixo do motor. Peter descansava com os olhos fechados, enquanto Helena observava a cidade pela janela, pensamentos embaralhados. Ela havia acabado de descobrir uma pista escandalosa e recebido um beijo que acelerou seu coração de verdade. Quando o carro parou em frente ao prédio dela, Peter abriu os olhos, a voz rouca. Boa noite, Parker. Helena saiu, permaneceu por um longo instante observando o carro desaparecer na noite. Sussurrou: Boa noite, Blackwood. E pensou baixinho: que eu não sonhe com problemas. Naquela noite, ela se revirou na cama. O laptop sobre a mesa ainda brilhava com o relatório da BLC Holdings intacto. Em vez de ler, Helena levou a mão aos lábios, meio sorriso, meio suspiro. Na escuridão, soube claramente. A primeira rachadura havia aparecido.
Na segunda-feira de manhã, Helena estava em seu pequeno escritório na redação, encarando filas de números frios na tela do laptop. Ao lado, uma colega sussurrou com urgência dramática: Helena, informação nova. Um lote de documentos mostra o signatário final da BLC Holdings. Foi Peter Blackwood. O coração dela parou. Você tem certeza? Tenho 70% de certeza, mas ainda não temos os originais. Apenas cópias vazadas. Vai levar tempo para confirmar. Helena assentiu, fingindo calma, mas por dentro sentia-se sufocada. Peter, o homem que a deixara sem fôlego com um beijo dias atrás. O homem que falara sobre a mãe, sobre a infância. Ele assinara aqueles papéis. Ela tentou afastar o pensamento. Uma jornalista precisava manter a cabeça fria, mas seu coração sussurrava. E se ele for inocente? E se isso for uma armadilha? Helena fechou os olhos, repetindo para si mesma. Parker, não se abale. Justiça é justiça. Mas as palavras tinham um gosto muito mais amargo do que esperava. Naquela tarde, Peter ligou inesperadamente. Está livre? Quero que venha comigo à sede. Tenho algo para te mostrar. A voz dele era baixa, firme, decisiva. Helena hesitou por um instante, depois aceitou. Era também uma oportunidade de observar. No momento em que entrou no imponente prédio de vidro do grupo Blackwood, sentiu como se tivesse cruzado para outro mundo. Um átrio vasto, tetos refletindo luz, funcionários se movendo rapidamente como abelhas operárias. É aqui que ele comanda seu império, pensou. E eu estou fingindo ser a namorada do magnata. O elevador os levou ao quinquante andar. O escritório de Peter era tão amplo quanto um museu moderno. Vidro do chão ao teto com vista panorâmica da cidade, uma escrivaninha de nogueira e prateleiras forradas com livros de capa de couro. Uau! Murmurou Helena. Adiciona uma cozinha aqui e eu poderia me mudar. Peter olhou para ela, o canto da boca se movendo num sutil sorriso. Trabalhar aqui não é nada confortável, disse ele. Mas acho que você vai gostar disso. Ele a conduziu até um enorme mapa-mundi na parede, pontilhado com alfinetes vermelhos em todos os continentes. Este é meu plano de expansão, explicou Peter, a voz firme e profunda. No próximo ano, quero investir em energia limpa na Ásia, biotecnologia na Europa e educação online na América do Sul. Se fizermos certo, a empresa não vai apenas ganhar dinheiro, vai deixar algo de valor real para a próxima geração. Helena o encarou, boquiaberta. Não era apenas um CEO sedento por dinheiro, como a imprensa pintava. Ele estava falando sobre mudar o mundo. Parece um discurso do Nobel. Helena provocou levemente, embora o peito tivesse se aquecido. Peter riu suavemente, os olhos mais gentis. Você precisa sempre se esconder atrás do sarcasmo? É meu mecanismo de defesa, admitiu Helena rapidamente, desviando o olhar para disfarçar o desconforto. A culpa a atingiu como uma onda. Ele confiava nela. Ele compartilhava coisas que provavelmente nunca contaria à imprensa. E ela tinha um pendrive na bolsa contendo dados sobre lavagem de dinheiro. Helena sentiu-se atuando em dois papéis no mesmo palco. Namorada de Peter de um lado, jornalista pronta para denunciá-lo do outro. Naquela noite, após o trabalho, Peter a levou para jantar em um pequeno restaurante à beira do rio. Sem festas, sem flashes de câmeras, apenas a luz suave das velas e o som da água batendo na margem. Helena sentou-se em frente a ele, segurando o cardápio, mas incapaz de ler uma única palavra. Em sua mente, a palavra signatário piscava como um alerta. Está tudo bem? Peter inclinou a cabeça. Você esteve distraída a tarde toda. Estou bem. Ela forçou um sorriso. Só com fome. Se estiver com fome, então coma. Posso pedir o cardápio inteiro, se necessário. O tom dele era tão sério que Helena caiu na risada.
Está tentando me transformar em prova viva para os acionistas de que seu império está se expandindo para a gastronomia? Possivelmente, se você concordar em comer o suficiente. O clima ficou mais leve, mas quando Helena encontrou os olhos dele, o peito se apertou. Ele estava confiando nela, se abrindo, e tudo o que ela queria perguntar era: Você assinou aqueles papéis? Mas não podia. Ainda não. Após o jantar, Peter sugeriu uma caminhada à beira do rio. As luzes da rua refletiam na água, a brisa fresca batia em seus rostos. Você já sente, disse Peter baixinho, que precisa se esforçar só para agradar a todos? Helena se assustou. Está falando de você ou de mim? Ambos, respondeu ele, parando e prendendo seu olhar. Nunca conheci alguém tão independente e afiada quanto você, que ainda faz as pessoas quererem protegê-la. Helena corou rapidamente, desviando. Deveria beber menos vinho. Faz você dizer coisas que podem ser mal interpretadas. Não é o vinho, respondeu ele suavemente, com firmeza. O coração dela disparou. Os pensamentos se embaralharam. Se ele realmente assinou, ela teria que expô-lo. Mas se ele fosse inocente, ela seria a única traidora. Mordendo o lábio, mascarou o turbilhão de emoções com uma piada. Me diga, se eu tropeçar de novo nesses saltos, você garante que vai me segurar? Peter sorriu, inclinando-se perto do ouvido dela. Não importa quantas vezes você caia, eu vou te segurar, desde que me deixe. As palavras dele fizeram Helena querer rir e chorar ao mesmo tempo. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, ela abriu o laptop. O documento escaneado brilhava na tela. A assinatura de Peter, firme e precisa. Podia ser falsificada ou verdadeira. Helena enterrou o rosto nas mãos. Justiça ou amor? Parker, você precisa escolher. Mas Deus, ela não estava pronta. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam. Dentro do seu pequeno apartamento, Helena sentia-se uma equilibrista. A verdade de um lado, seu coração do outro. E a corda tremia mais violentamente a cada passo. Se Helena tivesse que nomear esta fase da vida, provavelmente chamaria de dia e noite. De dia, era jornalista financeira, mergulhando em números e analisando relatórios. À noite, a namorada de mentira do CEO mais frio de Wall Street, vivendo entre festas, segredos e segredos ainda maiores. À noite, ela se tornava a namorada de mentira de Peter, envolvida em noites de romance, mãos entrelaçadas inesperadas e olhares intensos o suficiente para mantê-la acordada até de manhã. Fique quieta, Parker, disse Peter, inclinando a cabeça para ajustar a alça do colar sobre seu ombro. Parece que você é meu estilista, murmurou Helena, sentindo as bochechas esquentarem. Não um estilista, respondeu ele suavemente. Apenas um homem que aprecia a beleza. Helena olhou para ele, quase rindo. Aquele CEO realmente sabia como deixá-la ao mesmo tempo irritada e inquieta. Naquela noite, eles participaram de um pequeno encontro, não muito cheio. Peter e Helena trabalhavam como uma dupla perfeitamente sincronizada. Ele lembrava-a de não deixar o copo de vinho vazio por muito tempo, enquanto ela o puxava para conversas mais leves, desviando de bate-papos empresariais entediantes. Entre olhares curiosos, Peter inclinou-se e sussurrou. Você está indo melhor do que eu esperava. Sério? Então vou aumentar meu cachê, retrucou Helena, com os olhos brilhando. Ele deu uma risada suave, um som raro, como gelo rachando no inverno. Helena sentiu-se tonta. Droga! Por que meu coração dispara só porque ele ri? Alguns dias depois, Peter a levou inesperadamente à propriedade da família. Era como um pequeno palácio nos subúrbios. Paredes brancas antigas, um jardim de rosas florescendo, um lago refletindo o céu. Por que me trouxe aqui? Ela provocou meio sério. Para ver se você tem medo de castelos assombrados. Para conhecer a pessoa em quem mais confio, respondeu Peter. Helena congelou.
a pessoa em quem Peter confiava. Momentos depois, uma jovem apareceu, com cabelos castanhos, suaves e olhos brilhantes. Peter a apresentou gentilmente. Esta é Emily, minha irmã. Emily sorriu calorosamente. Então você é Helena? Finalmente conheci a namorada secreta do meu irmão. Helena corou, quase soltando um falso, mas a mão de Peter pressionou levemente suas costas, como um aviso. Isso mesmo, disse ele, a voz mais suave que o normal. Elelanena é alguém especial. O coração dela vacilou. Ele estava falando sério? Ou apenas atuando para a irmã? O jantar foi surpreendentemente acolhedor. Emily contou histórias da infância que fizeram Helena rir, e Peter entrou na brincadeira, provocando a irmã e, ocasionalmente, também Helena. Quando Emily foi buscar a sobremesa, Helena sussurrou. Você está me fazendo sentir como uma namorada de verdade. O olhar de Peter se aprofundou. Talvez porque eu queira que seja assim. Helena engoliu em seco. Pegou o copo para esconder o rubor nas bochechas. Naquela noite, de volta ao apartamento, Helena se revirou na cama. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Peter voltava, em um simples terno, sorrindo levemente para ela. Ela se sentou, abriu o laptop e tentou se concentrar no trabalho. Mas, em vez de números, a mente repetia suas palavras. Talvez porque eu queira que seja assim. Ela passou, a mão pelos cabelos. Deus! Parker, o que você está fazendo comigo? Na manhã seguinte, ao acessar um arquivo de dados ao qual tinha acesso como jornalista, Helena encontrou algo que jamais esperava. Um relatório de transferências de dinheiro estampado com BLC Holdings. Grandes somas eram canalizadas de fundos suspeitos para contas de subsidiárias na Europa. E, ao final, uma assinatura familiar. Peter Blackwood. Helena congelou. As mãos tremiam enquanto ampliava a imagem. Sim, era a letra dele. Traços firmes, decididos. Não pode ser, sussurrou, o coração apertado. Se fosse real, o homem que acabara de apresentá-la à irmã estava diretamente envolvido em lavagem de dinheiro. Mas e se fosse falsificado? E se alguém estivesse usando o nome dele? A cabeça girava. O que eu devo fazer? Naquela tarde, Peter ligou. Estou livre. Quer dar uma caminhada? Helena quase recusou, mas a voz dele estava mais leve que o usual, sincera, quase um convite. Ela aceitou. Caminharam pela margem do rio, o pôr do sol dourado se espalhando sobre a água. De repente, Peter parou e entregou a ela uma pequena caixa. Um presente? Helena ergueu a sobrancelha. Vem com rastreador? Ele riu. Apenas uma caneta. Achei que uma jornalista como você iria apreciar. Ela abriu a caixa. De fato, uma bela caneta tinteiro, com seu nome gravado na lateral. Helena segurou firme, o coração aquecido e apertado ao mesmo tempo. Ele confiava nela enquanto ela escondia o maior segredo dele. Ela forçou uma risada para disfarçar os sentimentos. Sabe, esse presente parece quase uma pressão, como se você estivesse me contratando para ser sua namorada a longo prazo. Peter inclinou a cabeça, voz baixa. E se for exatamente isso que eu quero? Helena ficou em silêncio. Dentro dela, a guerra reacendeu. Justiça ou amor? Naquela noite não conseguiu dormir. A caneta brilhava na escrivaninha sob a luz do abajur. A tela do laptop ainda exibia o relatório de transferências. De um lado, um pequeno presente cheio de calor. Do outro, evidências que poderiam destruir Peter. Ela sussurrou, meio rindo, meio sufocada. Parabéns, Parker. Você oficialmente se tornou a heroína de uma tragédia que escreveu sozinho. No silêncio do quarto, apenas o tic-tac do relógio preenchia o espaço, enquanto seu coração disparava em caos. As noites sem sono de Helena apenas começavam. Durante uma semana inteira, sentiu-se como uma equilibrista, a um sopro de distância de despencar. Todas as manhãs, na redação, seu editor a chamava para o escritório.
Sentado atrás de uma pilha de arquivos, óculos escorregando pelo nariz, a voz era firme o suficiente para fazer qualquer repórter suar. Helena, você já tem o scan da assinatura. O que está esperando? Ainda não foi totalmente verificado, senhor, respondeu Helena, engolindo em seco sem coragem de encarar os olhos dele. O editor bateu com a mão na mesa. Ouça, isso não pode esperar. Outros veículos já estão farejando a história. Se não publicar em 2 dias, vou entregar para Roberts. Ele pode transformar Peter Blackwood no lobo frio de Wall Street em 500 palavras. É isso que você quer? Helena congelou. Roberts era infame, afiado e impiedoso. Se ele escrevesse, Peter seria despedaçado sem piedade. Seu coração gritava: não, ninguém mais pode escrever sobre ele assim. Mas a razão sussurrava: isso é jornalismo. Justiça não espera. Ela forçou-se a acenar. Tudo bem, vou escrever, mas preciso de tempo para lapidar. Os olhos do editor a atravessaram como raios-x. 1 semana. Mais que isso, você perde a matéria. E talvez o emprego. Helena saiu, com as pernas pesadas. Queria gritar, mas só podia suspirar, até sentir os pulmões doerem. Naquela noite, no apartamento, a tela do laptop brilhava, uma página em branco piscando. 1 hora passou e nenhuma palavra havia sido digitada. Ela pressionou a mão contra o peito. Parker, o que você está fazendo? Sua consciência profissional pedia para escrever, mas o coração se recusava. Peter não parecia o homem ganancioso e frio ligado à lavagem de dinheiro. E ainda assim, aquela era a assinatura dele. Helena enterrou as mãos nos cabelos, soltando uma risada amarga. Justiça e amor. Parabéns, escolhi 2 inimigos eternos. Ela abriu o armário, os olhos caindo sobre a caixa da caneta que Peter lhe dera. O pequeno presente apertava o peito. Se ele fosse inocente, um artigo falso poderia destruí-lo. Se fosse culpado, esse amor seria sua maior vergonha. No dia seguinte, sussurros giravam pela redação. A Parker está sentada em uma bomba sobre Blackwood. Será que ela vai publicar? Melhor não deixar o Roberts colocar as mãos nisso. Se ele escrever aquele artigo, a Blackwood estará acabada. Helena pressionou os lábios, sentindo a decisão acender dentro dela como uma faísca inevitável. Ela não podia permitir que Roberts assumisse. Se alguém fosse escrever, teria que ser ela. Pelo menos assim ganharia tempo. Entrou determinada na sala do editor, a voz firme, mesmo com o coração em desordem. Eu escrevo. O artigo vai sair comigo. O rosto do editor se abriu em satisfação. Ótimo. 1 semana, sem atrasos. Helena saiu com o peito acelerado. Acabara de assinar a própria sentença. Mas pelo menos teria uma chance de olhar Peter nos olhos antes que tudo viesse abaixo. Naquela noite, sentada na cama com o celular na mão, o polegar pairava sobre o nome de Peter Blackwood. Digitou. Precisamos conversar sobre a sua empresa. Apagou. Tentou novamente. Tenho algo importante para te contar. Apagou de novo. Meu Deus! Pareço uma adolescente com medo de confessar um crush. Não uma jornalista prestes a revelar. Uma bomba, murmurou, soltando uma risada nervosa contra a própria frustração. Respirou fundo e escreveu apenas: precisamos nos encontrar em particular. Menos de 1 minuto depois, a resposta surgiu. Amanhã à noite, no meu escritório. Helena apertou o celular com força. O peito pesou. O ar sumiu. Amanhã tudo iria explodir. Aquela noite não trouxe descanso. Ela se virava na cama, rolava para um lado, depois para o outro. A mente, uma tempestade. Em um instante via Peter encostado na janela, os olhos gentis enquanto falava da mãe. No momento seguinte, via o relatório de transferência com a assinatura firme dele. Enterrou o rosto no travesseiro e gemeu. Por que ninguém inventou um calmante específico para jornalistas que se apaixonam pelo próprio investigado?
O quarto permaneceu silencioso, exceto pelo relógio insistindo nas horas. Uma coisa ela sabia: amanhã teria de escolher. E aquela escolha poderia quebrar tanto sua carreira quanto seu coração. Na manhã seguinte, a luz brilhante na janela não significava nada. Helena mal havia tomado um gole do café amargo quando o celular vibrou. Uma mensagem surgiu na tela. Desça. Estou te esperando. Ela encarou as palavras, o estômago despencando. Antes que pudesse reagir, alguém bateu na porta. Ela não precisava perguntar quem era. Peter Blackwood. Quando abriu a porta, ele estava ali, alto, imponente, ocupando todo o vão. O rosto duro, frio como pedra, os olhos cinzentos sem um traço da antiga ternura. Helena nunca o tinha visto assim, como uma tempestade contida apenas à força. Peter, ela gaguejou. Não diga meu nome como se tivesse esse direito. A voz dele era baixa, áspera, cada palavra afiada como uma lâmina. Você se aproximou de mim só por causa da sua matéria, não foi? Helena congelou. Cada frase atravessou seu peito como um golpe. Eu confiei em você, Helena. Contei sobre minha mãe, sobre meus planos. Até levei você para conhecer a Emily. E você... A voz dele ganhou um tom de dor transformada em dureza. Você é a jornalista investigativa cavando minha empresa. Ela inspirou trêmula, as mãos frias. Sim? Eu me aproximei por isso. Sou repórter. Encontrei irregularidades na sua empresa e... E você acha que eu sou o culpado? Que eu estou lavando dinheiro? Que sou algum CEO ganancioso e sem coração? A voz dele explodiu, vibrante de raiva. Helena mordeu o lábio, sentindo as lágrimas queimarem, mas recusando-se a deixá-las cair. Eu não sei. Eu tenho evidências, Peter. Documentos com a sua assinatura. Não posso fingir que isso não existe. Mas o quê? Ele cortou. Sua voz falhou, o coração apertado, cada palavra ferindo a si mesma tanto quanto a ele. Mas eu também não posso fingir que não tenho sentimentos por você. Estou dividida entre a justiça e meu coração. Não quero acreditar que você seja culpado, mas minha consciência não me deixa fechar os olhos. O silêncio caiu pesado no quarto. Só o coração frenético de Helena preenchia o vazio. Peter a encarava, a dor e a fúria corroendo seus olhos. Então todos os sorrisos, as mãos dadas, aquele beijo, tudo fazia parte do seu plano. Helena balançou a cabeça com força. Não, talvez tenha começado assim, mas depois eu senti algo de verdade. Você precisa acreditar em mim. Acredite! A risada de Peter cortou o ar, afiada e gelada, fazendo-a estremecer. Você me transformou em uma piada. Eu, que não confiava em ninguém, acabei caindo na armadilha de uma repórter. Peter, por favor, só me escute. Ele se virou, a voz áspera. Acabou, Helena. Não quero mais te ver. A porta se fechou com um clique gelado. Helena desabou em uma cadeira, enterrando o rosto trêmulo nas mãos. Tudo parecia ter se quebrado em 1000 pedaços. Por um instante fugaz, ela quis desistir de tudo, do trabalho, da matéria, das provas, apenas para mantê-lo por perto. Mas lá no fundo, outra voz se ergueu. Se ele for culpado, você não pode desviar o olhar. Se ele for inocente, a justiça limpará seu nome. Helena soltou um riso amargo. Parabéns, Parker. Conseguiu perder o amor e o trabalho numa única manhã. O resto do dia, ela vagou como um fantasma pela redação. Colegas cochichavam, o editor pressionava, a tela do laptop brilhava branca, o cursor piscando como escárnio. Ela digitava algumas palavras, depois apagava. As lágrimas escorriam, borrando a tela. Naquela noite, sentada à janela, ela observava a cidade iluminada. Em algum lugar, Peter provavelmente estava em seu escritório de vidro, mas agora um muro inquebrável se erguia entre eles. A voz dela tremia enquanto sussurrava para a noite. Não sei mais em quem acreditar, Peter. Só sei que eu nunca quis te machucar.
Nos dias seguintes ao artigo de Roberts, Helena se sentiu como um barco à deriva em meio a uma tempestade. O grupo Blackwood cambaleava, suas ações despencando sem controle. A mídia se deliciava com o caos. O público devorava o escândalo. E Peter desaparecera da sua vista. Helena se afastou da investigação oficial, mas não conseguia ficar parada. Todas as noites mergulhava em seu laptop, abrindo e reabrindo arquivos. Se pudesse descobrir a verdade, poderia salvar Peter e seu próprio coração. Certa noite, em um café quase vazio, sua caixa de entrada brilhou. Um e-mail anônimo, sem assunto, sem assinatura, apenas uma linha breve e um arquivo anexado. O responsável por isso é Richard Hale. Tenha cuidado. O pulso de Helena disparou. Ela abriu o arquivo, registros internos, contratos escaneados, comprovantes de transferência, todos com a assinatura de Richard Hale, vice-presidente da empresa, o homem em quem Peter confiava cegamente. Helena recostou-se na cadeira, a disse mente em turbilhão. Peter não havia assinado nada. Ele era inocente. Mas como provar isso ao mundo? Na noite seguinte, saindo da redação depois da meia-noite, Helena percebeu que estava sendo seguida. Passos pesados ecoavam atrás dela, sombras se alongando sob as luzes da rua. 2 homens surgiram, bloqueando seu caminho. Rostos duros, impiedosos. Um deles sorriu com desdém. O Sr. Hale disse que é hora de você parar de cavar. Não quer desaparecer, quer? Helena apertou a bolsa com força, o coração disparado. Ela forçou um sorriso trêmulo, tentando esconder o medo que corria por suas veias. Desculpe, não sou do tipo que aceita ameaças. Mas um dos homens ergueu a mão, o metal brilhando na escuridão. Helena recuou, a garganta seca, o coração disparado. Exatamente naquele momento, um motor rugiu. Um carro familiar freou bruscamente na calçada, a porta se escancarando. Peter desceu, alto, ombros largos, o terno preto reluzente sob a luz da rua. Seus olhos cinzentos queimavam com frieza suficiente para fazê-los hesitar. Toquem nela, disse voz grave e baixa. Ele nem precisou gritar. O peso das palavras foi suficiente para fazê-los tremer. A tensão cortava o ar, afiada como vidro. Então os homens xingaram e recuaram rapidamente, desaparecendo nas sombras da noite. Helena se encostou na parede, ofegante. Olhou para cima e viu Peter diante dela, os olhos frios como gelo. Como você sabia que eu estava aqui? Perguntou, a voz trêmula. Tenho o hábito de não abandonar alguém que já esteve ao meu lado. O tom dele era seco, sem nenhuma gentileza. Helena cerrou os punhos. Queria gritar que ele era inocente, que ela tinha provas de que Richard era o verdadeiro culpado. Mas quando abriu a boca, a garganta travou. Peter, eu não... Ele a interrompeu, os olhos cortantes como lâminas. Não me chame como se ainda houvesse algo entre nós. Eu te salvei porque não posso ter sangue nas minhas mãos. Só isso. O peito de Helena apertou dolorosamente. Você não acredita em mim? Acredite. Peter soltou um riso amargo, gelado o suficiente para cortá-la. Você se escondeu de mim? Me traiu? Deixou o mundo me transformar em piada. Não espere que eu acredite em mais nada vindo de você. As palavras dele a despedaçaram. Ela queria pegar os documentos na bolsa e gritar: Tenho provas de que você é inocente. Mas os olhos dele eram tão frios, tão inatingíveis, que ela não conseguiu falar. Ele se virou e voltou para o carro. Sua silhueta alta foi se afastando até desaparecer na noite. Helena ficou parada, congelada, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. Sussurrou para si mesma: Você não acredita em mim, mas eu vou provar. Vou escrever essa matéria. Vou mostrar ao mundo que você é inocente, mesmo que nunca queira me ver de novo. Naquela noite, Helena voltou ao apartamento, abriu o laptop e, com dedos trêmulos, começou a digitar. Ela sabia que Richard não iria parar. Sabia que estava arriscando a carreira, até a própria vida.
mas também sabia que era a única maneira de restaurar a justiça para Peter e para seu próprio coração. Lá fora, a cidade ainda brilhava, mas para Helena, tudo estava envolto em escuridão, a escuridão do perigo, da perda e de um amor prestes a ser despedaçado. O artigo de Helena foi publicado em uma segunda-feira de manhã, quando a cidade ainda estava meio adormecida. A manchete não era chamativa, mas cada palavra atingia como aço. Quem realmente está por trás do escândalo Blackwood? A verdade sobre as assinaturas falsificadas. Helena detalhou como os fundos suspeitos haviam sido aprovados, apontou os rastros de assinaturas falsas e apresentou evidências de que Richard Hale era o verdadeiro mentor do esquema. Ela escreveu com toda a precisão de uma jornalista, mas também com o coração de uma mulher que se recusava a deixar o homem que amava ser destruído por acusações falsas. No momento em que a matéria foi publicada, a cidade explodiu. Outros veículos repercutiram imediatamente. As ações da Blackwood cessaram a queda livre e Peter, antes marcado como criminoso, passou a ser visto sob uma nova luz. Não como culpado, mas como vítima. Só que Richard não pretendia deixar a situação escapar do controle. Naquela tarde, quando Helena deixou a redação, um carro preto surgiu de repente, cortando o caminho dela. Tudo aconteceu rápido demais. Um pano com um cheiro químico forte foi pressionado contra seu rosto. A escuridão a engoliu. Quando recobrou a consciência, Helena estava amarrada a uma cadeira dentro de um galpão abandonado. Richard estava diante dela, os olhos frios, a voz suave, mas carregada de veneno. Senhorita Parker, você me decepcionou. Eu avisei. E mesmo assim chegou tão longe. Helena pressionou os lábios, o coração batendo frenético. Você tem tanto medo assim da verdade? Richard sorriu de lado. A verdade só existe enquanto quem a carrega continua vivo. Você vai apagar todos os arquivos originais ou... Ele ergueu a mão, um metal refletindo a luz fraca. Helena engoliu em seco, mas sua voz, apesar de trêmula, estava firme. Prefiro morrer do que deixar você continuar manchando o nome Blackwood. Os olhos de Richard se estreitaram. Eu detesto os teimosos. Enquanto isso, Peter havia recebido um aviso. Uma testemunha vira Helena sendo forçada a entrar em um carro. Sem hesitar, ele acelerou, coordenando tudo com a polícia. Seu carro derrapou ao parar diante do galpão. Quando os oficiais arrombaram a porta, Peter foi o primeiro a entrar. Helena! Richard se sobressaltou, pressionando o objeto metálico contra ela. Fique onde está, Blackwood. Qualquer movimento e ela não sai daqui. O coração de Peter quase parou. Em um único instante, todas as lembranças de Helena passaram como um relâmpago. O sorriso desafiador, os olhos quentes, a forma como quase tropeçara de salto naquele encontro desastrado. Solte ela, Hale. Não afunde ainda mais a sua vida. A voz de Peter estava rouca, carregada de desespero contido. Richard rosnou, apertando mais, mas vacilou por um segundo quando a polícia se aproximou. Foi o suficiente. Peter avançou, puxando Helena para seus braços e afastando-a do perigo. Um disparo ecoou. A polícia havia agido. Richard foi imobilizado, contido e levado. Helena desmoronou, sangue escorrendo levemente de um corte no braço. Peter a segurou com cuidado, o rosto completamente destruído de medo. A máscara fria de sempre havia desaparecido. Helena, não feche os olhos. Consegue me ouvir? Ela abriu as pálpebras com esforço, os lábios pálidos. Peter, você acredita em mim agora? Ele apertou a mão dela com força, a voz trêmula. Não diga mais nada. Eu acredito, por favor. Não me deixe. A ambulância chegou. Eles a colocaram na maca. Peter entrou junto, sem soltar a mão dela nem por um segundo. Ele abaixou a cabeça, sussurrando como uma oração perdida. Deus, por favor, não tire ela de mim. Eu abro mão de tudo. Ações, empresa, reputação. Só deixa ela viver.
Na sala de emergência, Helena permaneceu imóvel, cercada pelas máquinas que apitavam ritmicamente. Peter estava no corredor, o terno manchado, o cabelo bagunçado, os olhos cinzentos fixos nas portas fechadas. Seu rosto era pura dor e medo. A polícia apareceu com atualizações. Richard estava sob custódia. Mas Peter mal reagiu. Ele apenas repetia, baixinho, como um mantra quebrado: "Salvem ela. Por favor, salvem ela. Eu não temo nada. Nada. Exceto perder Helena." Naquela noite, quando a tempestade finalmente se acalmou, Peter percebeu pela primeira vez que a mulher que entrou em sua vida com um simples sussurro fingido havia se tornado a única verdade que ele jamais poderia perder. O quarto do hospital era branco, silencioso, tão silencioso que até o gotejar do soro parecia um estrondo. Peter estava ao lado da cama dela, seus olhos cinzentos, sempre firmes, agora vermelhos de uma noite inteira sem dormir. Ele nunca se imaginou tremendo enquanto rezava, mas nas últimas 24 horas só havia repetido um único pedido: "Elela, nena, não me deixe." Sua mão não soltou a dela em nenhum momento. Os dedos pequenos estavam imóveis, a pele pálida demais. Peter levou a mão dela aos lábios, murmurando com a voz quebrada: "Me perdoa por duvidar de você. Me perdoa por te deixar sozinha. Só acorda. Eu juro que nunca mais vou te deixar." Um som quase imperceptível cortou o silêncio. Peter levantou a cabeça na mesma hora. Os cílios de Elelanena tremeram, devagar, e então se abriram. "Peter." A voz era fraca. Ele prendeu a respiração, o coração explodindo no peito. "Eu tô aqui, bem aqui." Elelanena olhou ao redor, confusa e cansada. "Eu estou viva?" "Sim, agora você está segura." Peter encostou a testa na mão dela. Pela primeira vez, aquele homem tão poderoso parecia frágil, quase como um menino perdido. Elelanena sorriu de leve. "Você não precisa se preocupar tanto comigo. Nós não..." "Não diz isso." Ele a interrompeu, a voz profunda tremendo. "Eu fui um idiota por não acreditar em você, mas quando te vi caída, eu descobri o quanto tenho medo de te perder." Lágrimas escorreram pelo rosto dela. "Eu escondi coisas de você. Usei você para chegar à verdade. Mas depois, meu coração me traiu. Eu me apaixonei por você, Peter." Ele ergueu o olhar. Seus olhos queimavam, cheios de arrependimento e amor. "Eu também. Naquela noite em que você quase caiu, por causa daqueles saltos impossíveis. Ali eu soube que meu coração não era mais meu. Só fui orgulhoso demais para admitir." Elelanena deu uma risadinha frágil. "Você fazendo piada sobre sapatos?" "Sim, porque foi você quem me ensinou a brincar." Peter apertou a mão dela com mais força. "Sem mais disfarces, Helena. Eu quero que seja real. Quero que o mundo saiba que você é minha escolha." Nos dias que se seguiram, Helena se recuperava devagar. Peter não saiu do lado dela nem por um minuto. Trabalhava dentro do quarto, revisando relatórios, e até tentou descascar maçãs tão desastrado que Emily caiu na gargalhada. "Meu irmão, segurando uma faca assim, papai desmaiaria." Elelanena riu baixinho, o coração aquecido. Peter a olhou, sem graça, e murmurou: "Nunca descasquei uma maçã para ninguém. Então se sinta especial." "Eu me sinto." Os olhos dela brilharam quando apertou a mão dele. Quando finalmente teve alta, Peter convocou uma coletiva de imprensa. Flashes explodiram, perguntas ecoaram de todos os lados. No palco, ele já não parecia o CEO frio e intocável. Sua voz saiu firme, cheia de convicção. "Eu, Peter Blackwood, sou inocente dessas acusações. O verdadeiro culpado foi preso. E quero agradecer a uma pessoa. A mulher que arriscou tudo para revelar a verdade." Ele se virou, estendeu a mão para Elelanena e a trouxe para a luz. A sala inteira ficou em choque. O coração dela batia desesperado. Mas Peter só olhava para ela,
com uma ternura que jamais tinha mostrado a ninguém. Ele sussurrou: "Por ela, chega de fingir." As lágrimas brilharam nos olhos de Helena enquanto ela sorria. Sem mais fingimento. Naquela tarde, eles voltaram à margem do rio, onde haviam caminhado juntos uma vez. Mas desta vez não havia distância nem dúvidas. Do bolso, Peter retirou uma pequena caixinha de veludo. Dentro, um anel simples e brilhante. Não posso prometer uma vida perfeita, porque aprendi que perfeição não existe. Mas prometo estar ao seu lado sempre. Você me dá um novo começo ao seu lado? Elelanena riu entre as lágrimas cobrindo a boca. Você realmente sabe escolher os momentos. Ainda estou de jaleco do hospital. Melhor ainda, prova que estou falando sério, disse Peter, dando de ombros. Ela assentiu suavemente, as lágrimas escorrendo, enquanto um sorriso radiante iluminava seu rosto. Sim, eu aceito. Ele a envolveu com força nos braços, beijou sua testa e sussurrou. Desta vez, sem fingimentos. Desta vez é para sempre. O outono havia chegado, tingindo a cidade de tons dourados sob um céu azul impressionante. Naquele dia, a mansão Blackwood não recebeu nenhum de seus tradicionais grandes bailes. Não havia milhares de convidados de fraque ou vestidos brilhantes. Em vez disso, o jardim florescia com rosas, fileiras de cadeiras brancas alinhadas com cuidado, fitas de cetim amarradas com esmero, e os rostos familiares de apenas alguns presentes, Emily, amigos próximos e funcionários leais que estiveram ao lado de Peter por anos. Elelanena ficou atrás das portas de vidro que davam para o jardim. Seu vestido de noiva era branco puro, simples, nada extravagante, moldando sua silhueta o suficiente para fazê-la brilhar sob a luz suave do sol. Ela respirou fundo, a mão tremendo ao segurar o buquê. Emily riu, colocando a mão sobre seu ombro com carinho. Relaxa, meu irmão está lá fora te olhando como se fosse chorar. Acho que ele está mais nervoso que você. Elelanena riu, o som aliviando sua tensão. Peter? Nervoso? Acredite, desde que você entrou na vida dele, ele não é mais a máquina fria que costumava ser. Emily piscou para ela. A música começou. As portas se abriram. Elelanena caminhou lentamente pelo corredor coberto de flores. Todos os olhares se voltaram para ela, mas ela viu apenas um. Peter. Ele esperava, vestido com um simples terno preto, impecável no corte. Seus olhos cinzentos, antes frios, brilhavam agora, transbordando emoção. Quando Helena se aproximou, seus lábios se curvaram em um raro e caloroso sorriso. A cerimônia começou. A voz do ministro soou calma e profunda. Reunimo-nos aqui para testemunhar um novo começo, não um espetáculo, nem fingimento, mas o verdadeiro amor. Elelanena apertou a mão de Peter, os olhos brilhando de lágrimas. Ele olhou para ela, a voz firme e tranquila. Eu pensei que precisava ser perfeito, frio, proteger tudo. Mas quando te conheci, percebi que só precisava ser eu mesmo. Prometo que nunca mais vou te deixar lutar sozinha. Prometo acreditar em você, mesmo que o mundo inteiro se vire contra nós. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas o sorriso era radiante. A voz tremeu, mas carregava força. Eu cheguei até você fingindo no começo, mas meu coração me traiu. Eu me apaixonei por você. Prometo ficar ao seu lado na luz e na escuridão, e prometo nunca mais deixar que saltos traiçoeiros me façam tropeçar, para que você não precise se preocupar. Risos suaves percorreram a multidão, quebrando a solenidade, e até Peter sorriu. Ele apertou mais forte a mão dela, os olhos brilhando. Então o ministro sorriu. Podem beijar a noiva. Peter se inclinou, tocando os lábios dela com os seus, enquanto aplausos e gritos de alegria ecoavam. E a risada de Emily se destacou acima de todos. Após a cerimônia, não houve recepção extravagante. Em vez disso, Peter e Helena sentaram-se junto ao lago do jardim,
cercados apenas pelas luzes amarelas suaves e pelas pessoas mais queridas. Com uma taça de vinho na mão, Helena inclinou a cabeça em direção a ele. Engraçado, não é? Começamos com um sussurro de fingimento e agora... Aqui estamos, verdadeiramente marido e mulher. Peter gentilmente afastou um fio de cabelo do rosto dela, a voz baixa e firme. Sem mais fingimentos. Isso é para sempre. Helena sorriu, o coração transbordando. Encostou a cabeça no ombro dele e observou os fogos de artifício florescerem no céu. Seus reflexos brilham em seus olhos, um sinal de que a tempestade havia passado. E à frente, uma nova jornada os aguardava.